maternidade segundo duas obras de Helena Ferrante. É um assunto que eu achei mega interessante, por razões de ainda não sou mãe, sou filha, tô bem assim, mas tenho o privilégio de ser filha, né, e ter convivido com a minha mãe. O filme A Filha Perdida é um filme de 2021, é a adaptação de um livro da Helena Ferrante, e eu li também o livro Um Amor Incômodo, que parece que é de 2017, da Helena Ferrante também. E em ambas as obras é trazida a questão da maternidade. No filme, eu só acho que o filme podia ter um ritmo um pouquinho mais acelerado, mas aí é um problema meu, porque eu quero que a vida seja mais acelerada, apesar de querer que a história seja mais bem contada. Eu gosto de histórias bem contadas, mas eu acho que podia ser um pouquinho mais celery. E, enfim, o filme com a Olivia Colman fez maior sucesso aí, todo mundo comentando, assisti ao filme, gostei do filme, gostei da abordagem. E O Amor Incômodo é um livro. O livro, para mim, não se trata dele dele ter um ritmo bom ou não, porque o ritmo quem dá é a sua leitura, né? Então, assim, você pode achar se o livro é prolixo ou não. Para mim, não foi uma leitura fácil. Depois eu ouvi outras pessoas falando, falei, tudo bem, o problema não é meu, né? Não é de retardo. Porque, gente, olha só, às vezes, assim, existem vários tipos de leitura para mim, né? E tem aquelas leituras que eu faço assim, pá, né? Quando a leitura é simples, um vocabulário mais simples, ou só uma contação de história, um romance, eu tendo a ler bem rápido. E esse era um romance e eu fui lendo bem devagar, né? Leitura técnica, obviamente, eu faço bem devagar, mas aí esse romance eu fui lendo bem devagar. Não tão devagar quanto uma leitura técnica, mas não tão rápido quanto um romance normal. Então eu fiquei assim, o que tá acontecendo? Será que eu tô achando maçante? O que tá rolando? Que a minha leitura não tá fluindo, mas é porque a leitura realmente é um pouco mais pesada. Porém, qual é o ponto que importa? Na Filha Perdida, a história é contada, né, sobre a percepção da Olivia Colman, que é uma mulher de meia idade, que já tem filhas ali na casa dos 20 e poucos anos. E ela, então, fala da maternidade a partir do prisma da mãe. E Um Amor Incômodo é outra obra, outro contexto, né? E fala da questão da maternidade sob o prisma da filha. Nesse filme, por exemplo, o que traz, assim, um questionamento sobre a liberdade e a maternidade. E pra mim é um questionamento super válido. Eu acho uma coisa super interessante. Porque eu me dou ao luxo de me fazer esse questionamento, né? Tipo, e eu sempre converso, né, com amigas e falo assim, cara, a maternidade pra mulher é uma escolha pra sempre, né? A gente vai ali, decide que vai ser mãe e depois acabou, não tem mais caminho de volta. O máximo que pode acontecer é o cara com o cara, ele vai, larga as crianças lá com a mãe, depois dá 20, 30% do que ele ganha, olha lá, né, se ela suar muito na justiça, e o cara vai e segue a vida dele, a cada 15 dias vê as crianças. A mulher não, meu filho, acabou, já era. 9 meses carregando na pança, depois ainda veio o parto, depois veio sei lá mais quanto tempo amamentando, depois não sei quanto tempo criando, e a mulher ali presa naquela coisa. E o filme, ele vai lá e mostra que aquela mulher virou e fala assim, então, tô a fim de ser mãe hoje mais não. E de repente, gente, eu não te falei, de repente ela pega e sai de casa, deixa as duas crianças e vai viver a vida dela. E anos depois ela volta. E aí o que acontece? Volta, continua criando os filhos, tal, como se ela tivesse saído para fumar um cigarro e volta. E aí ela já, né, na fase adulta das crianças, onde ela já é uma mulher de meia idade, que ela já tá viajando sozinha, tá bem, tá tranquila com isso, ela encontra a personagem da Dakota Johnson lá, que tá de férias com criança pequena, e ela vê a Dakota Johnson ali sofrendo horrores. E aí ela se compadece da Dakota Johnson, porque ela vai lembrando de vários momentos da vida dela em que ela tava passando por perrengues atrás de perrengues com as filhas pequenas ali, a vida dela. E ela chega e conversa com a Dakota Johnson e fala, cara, essa fase é difícil, tal, tal. E aí ela acaba contando que ela fez isso. Ela falou, cara, eu de repente no meio da minha maternidade saí pra fumar um cigarro. Fui e não voltei. E depois de não sei quantos anos eu achei, tá, agora eu vou voltar. E aí a Dakota Johnson vai e pergunta a ela assim depois, cara, e como você se sentiu? E aí é o momento que a Helena Ferrante me pegou. Porque é o momento que você acha, né? Você fala, cara,
né? Não legal, né? Não legal você largar seus filhos em casa com o marido, que seja, e fumar um cigarro e depois voltar ou nunca voltar, mas que seja, mas depois voltar assim, com a maior cara de. Ela virou e falou assim: foi maravilhoso! Gente, eu adorei! E eu abri essa possibilidade na minha vida. Marido, já saiba que eu abri essa possibilidade na minha vida, porque Helena Ferrante me mostrou, eu posso pegar, largar as crianças, isso aqui, aí, mamãe voltou. Hoje a mamãe foi ali comprar um cigarro, passou uns 2, 3 anos fora. Não tava muito afim da maternidade, achou que tinha que tirar uns anos sabáticos, foi embora. Foi muito bom, entendeu? Por que a gente tem que pensar assim, vou ser mãe ou não vou ser mãe? Você pode ser mãe, de repente no mês, assim, você tira uma folga e depois volta. Tu vai julgar? Eu não julgo. Eu não julgo. Eu não sei. Eu nem entrei e já estou pensando em tirar uma folga. Acho justíssimo. Acho justíssimo. Então, assim, é responsável? Não é essa a discussão. A discussão é se eu acho justo tirar uma folga, né? E no Amor Incômodo era muito mais interessante porque trata da morte da mãe da protagonista, né? E aí a protagonista, que é já uma mulher de 45 anos, ela começa a fazer uma investigação, eu pesquisar, a fazer uma investigação do motivo da morte da mãe. A mãe se suicidou, então meio que tipo assim, caraca, uma velha de 70 anos se matou e tava usando lingerie sexy. Cara, essa história tá meio estranha. O que tava acontecendo na vida da minha mãe? E aí ela começa a pesquisar para começar a entender essa mãe, começa a ter vários flashbacks, começa a lembrar de toda uma vida, toda uma relação dela protagonista com o pai, toda uma relação dela protagonista com a mãe na infância, toda a relação dela protagonista com a mãe na fase adulta. E aquilo que toda filha fica se debatendo de eu não sou igual a minha mãe, eu não sou igual a minha mãe, enquanto tava todo mundo dizendo que ela era igual a mãe e ela vendo tanto de coisa no qual ela era diferente da mãe. E aí é muito interessante esse tratamento, né? Porque eu lembro da música, né? Do Belchior na voz de Elis. Somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, né? Então, assim, cara, eu acho que toda mulher tem a mãe, né, ali como aquela referência, como aquele modelo de mulher. Aquele modelo a ser replicado ou a ser evitado, mas não deixa de ser um modelo. Então, eu tenho lá um modelo. Eu olho pra minha mãe e vejo várias coisas na minha mãe e falo, cara, eu não posso fazer isso, não posso ser assim, não pode ser assado, isso daí é horrível. E vejo várias coisas que eu falo, nossa, isso é muito legal. Quem dera eu conseguir ser assim. Minha mãe tem algumas coisas tão foda assim que eu falo, cara, eu não vou conseguir ser assim. Se eu conseguir ser metade, um terço, um quarto, já tá valendo, né? Então, assim, mas é bom ter essa referência. É bom até pra questão dos defeitos. E quando você acha que você tem algo parecido. Então, eu acho que eu tenho um temperamento em vários aspectos parecidos com o da minha mãe. Com o da minha mãe. E aí eu vi as atitudes que ela tomou. E vi o resultado. E falei, opa, então eu posso até ter o mesmo temperamento, mas eu vou fazer de outra forma se eu realmente quiser ter outro resultado. E, assim, graças a Deus vai funcionar. É tão engraçado, chega a ser tão engraçado que eu lembro que em 2019 eu tive uma situação muito, muito, muito séria. E aí eu liguei pra minha mãe, ai mãe, papapá, falei pra caramba do que tava acontecendo, do que eu ia fazer acontecer, e minha mãe me apoiou em tudo. Quando terminou a ligação, que eu vi que minha mãe me apoiou em tudo, eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Vai dar errado. Se minha mãe me apoiou em tudo, vai dar errado, entendeu? E aí eu liguei pra uma outra pessoa, por sinal, minha ex-sogra, dona Nelly, que mora no meu coração, a Nelly, assim, que é uma pessoa bem diferente de mim em vários aspectos, mas que eu confio pra caramba. E eu bati a mesma situação pra ela. Poxa, aconteceu isso, papapá, eu vou fazer assim, vou fazer assado. E ela falou, Júnia, não. E ela me falou pra fazer justamente o contrário de tudo que minha mãe tinha dito. E eu segui o que a minha ex-sogra, tinha uma mania de chamar a mãe do meu ex-namorado de sogra. Resolvi fazer tudo que a minha sogrinha falou e deu certo. Então, assim, pra mim, é até uma questão assim, de validação. Se eu conto uma coisa pra minha mãe e minha mãe concorda comigo em gênero, número e grau, tem grande chance de não ser a coisa certa pra eu fazer, entendeu? Então, assim, porque geralmente os resultados que minha mãe adquiriu com determinadas coisas eu não gostei.
Então, eu achei muito interessante. Eu acho que é super válido esse questionamento. Eu não tenho 45 anos como a protagonista do livro O Amor Incômodo, mas eu já tenho 34. Eu acho natural, né, a gente parar e analisar, falar, cara, o que que eu tenho parecido com a minha mãe, o que que eu tenho parecido com meu pai, o que disso é bom, o que disso é ruim, o que que eu quero manter, o que que eu quero mudar. Eu faço esse tipo de análise sempre, de autoanálise, assim, sempre. E eu acho que o livro vai te jogar nisso. E que no final, a conclusão que eu cheguei, né, que eu já tenho chegado há um tempo, é que pelo menos eu costumo ser uma versão atualizada dos meus pais, né? Eu sou uma versão atualizada, versão 2022. Mas eu sou sim parecida com a minha mãe, sou sim parecida com meu pai em diversas coisas. Não é um determinismo, mas sim é uma influência e muito forte e é um padrão. Então só de ser um padrão a ser seguido ou não, mas é um padrão que você olha ali e seguia por eles. Então assim, e essas duas obras fizeram isso, né? Me abriram o olho assim para alguns pontos da maternidade que eu achei muito interessantes. Helena Ferrante para mim, né, entrou assim no meu hall assim de autores que eu gostei de ler, de conhecer a obra, recomendadíssima.